Uma das questões até colocadas pelo Rogério Marinho, né, é que ele dizia, mas o senhor vai ser imparcial num julgamento de Bolsonaro? Se sente é, capaz, não foi o capaz que ele usou, mas se sente isento, foi a palavra que ele usou. A Vossa Excelência se sente isenta para julgar Bolsonaro diante do histórico de ataques que o senhor já fez a Bolsonaro? E aí ele citou ali algumas falas de Flávio Dino, que falou que era um serial killer e tudo mais. E aí, Flávio Dino, e ele já tinha usado isso na sua apresentação, acho que a gente tem até o trecho da apresentação dele, que quando ele fala sobre o relacionamento dele com os políticos. Ele falou assim, eu sempre recebi políticos no meu gabinete como ministro, ele falou que recebeu mais de 400 de todas os partidos políticos, e ele diz, eu não terei medo de receber políticos, receio ou preconceito em receber políticos. E em relação ao próprio Bolsonaro, ele voltou a falar sobre isso, falando sobre ele com a toga. É outra história, né? Ele não vai trazer o conteúdo político dele para o julgamento. Vamos ouvir um trechinho aí dessa fala de Flávio Dino. Nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque Vossas Excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Derivado desse respeito à política, afirmo a vocês, tenho a exata dimensão que o Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto, mas interpretando leis. E aí ele fala Olha sobre o aí, conhecimento jurídico. É assim que ele responde. é muito importante isso que ele disse, né? O Poder Judiciário não cria leis, cria direitos interpretando leis. Isso é um entendimento muito requintado, né? Sofisticado, usando a palavra no bom sentido, que é o sentido da palavra pode não ser tão boa assim, é, ser tão bom assim, é um entendimento muito requintado do que é o direito e coloca em termos justos certo debate que pretende demonizar o que se chama ativismo judicial. Eu sou contra o ativismo também, já combati muito. Eu não acho, como lembrou o ministro, que o judiciário tenha de criar lei. Não deve mesmo, né? Agora, nós temos até uma ação que é de natureza constitucional, que é quando há omissão, por exemplo, do poder legislativo em determinadas questões, né? Então você entra com uma ação acusando a omissão desse poder num determinado tema, porque um grupo fica sem proteção legal. Então você tem o quê? É a interpretação de uma lei, da própria Constituição por consequência, a garantia de um direito. Então, quando se fala vai se punir a homofobia, a transfobia com base na lei antirracismo. Se estende a punição ao racismo, à homofobia, à transfobia, né? Que lá não está. Porque você vai por similaridade. Porque o que é que a Constituição garante? A Constituição garante a proteção a todos. A Constituição não discrimina. Ao contrário, a Constituição diz que não é para discriminar. E se não é para discriminar, e se a comunidade está sem proteção, então sim, o Supremo pode, por similaridade, pode e deve, enquanto não haja uma lei que proteja um determinado grupo vulnerável, garantir essa proteção. Não é? O Supremo inventar teses, né, do nada? Não. Agora, estabelecer determinadas teses a partir da leitura da Constituição? Sim. De novo,
é o que se faz no mundo inteiro. E sabe por que isso é feito? Porque a sociedade avança mais do que as leis, o que é positivo. Veja só, a lei está sempre atrás da sociedade. A lei, como formalização na garantia de direitos e, eventualmente, ao estabelecer punições, ela vem sempre depois do problema, Fabiola, ela não vem antes. O que é que vem antes? Vem a sociedade, com a sua criatividade para o bem e para o mal. Não é? Primeiro essa sociedade avança, depois você tem que ter uma legislação. E nem sempre isso anda na velocidade adequada. E é por isso que a gente tem cortes que tomam decisões, porque senão elas seriam desnecessárias. Né? Se cortes não interpretassem coisas, como diz o ministro, não criassem direitos também, por que precisaria? Eu diria, ô, Fabiola, juíza, você é juíza. Pode ser, julga aí, pega a lei. Ah, o que que a lei diz? A lei diz isso aqui. Ah, e nesse caso, a lei não prevê nada. Então, tudo bem. Então, deixamos como está. Então, nós permitimos que gays, lésbicas fiquem apanhando sem ter nenhuma proteção, ou então que sejam discriminados, porque, afinal de contas, a lei não prevê nada disso. Né? É claro que as cortes existem justamente para conciliar os avanços que a sociedade teve, as mudanças de comportamento, etc., à lei consolidada, né? É por isso que nós temos juiz. A palavra justiça, aliás, originalmente quer dizer ius, quer dizer equilíbrio, né? É por isso que a gente tem a figura do juiz para garantir justamente o equilíbrio, né? E é por isso que a justiça tem a balança como símbolo, porque é a noção e a natureza do equilíbrio que se busca, né? Não Então, é. essa fala dele é fundamental. Você sabe que a gente estava aqui, eu estou transmitindo desde o início, e é impressionante que a nossa audiência mesmo fica impressionada com a capacidade do Dino em traduzir, né? E eu acho que isso vai ser tão interessante, né, Reinaldo, de ter Flávio Dino nesse sentido lá no Supremo, em conseguir traduzir. Ele fala de um jeito muito respeitoso à Constituição, à justiça, e ele mostra ao lado dele, né, como um jurista. E ele lembra, né, em vários momentos ele falou assim, gente, eu já fui juiz por 12 anos. Eu sei esse lugar, eu sei usar essa roupa, eu sei esse papel, né? E aqui tem gente até perguntando, acho que só um pitaquinho acho que pode ser interessante, o Reinaldo. Como é que deve ser ele e Xandão? Quer dizer, Dino e Xandão atuando juntos, serão parceiros? Não serão parceiros? Vão na mesma linha? Têm o mesmo caminho? O que você acha, hein? Olha, vamos ver, né? Às vezes sim, às vezes não. Eu não acredito. Nós sabemos que o ministro Alexandre apoia o nome de Dino, o Gilmar Mendes apoia o nome de Dino, e isso desperta alguns temores em determinados grupos aí, porque o Alexandre é um ministro muito forte, o Gilmar é um ministro muito forte, e aí então se fala, vai se criar ali o trio de ferro do Supremo, que estarão sempre juntos. Eu não sei se estarão sempre juntos. Eu já vi, eu já vi ministros. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Gilmar e Alexandre. O Alexandre, eu até lembrei esses dias do texto, eu gosto muito, eu apoiei o nome de Alexandre na condição de jornalista, isto é, eu defendi o nome dele, eu sou um analista, eu opino, e, portanto, quando indicaram o Alexandre, eu defendi, escrevi até ontem a respeito no UOL, eu defendi o nome do Alexandre, tomei porrada da esquerda, tomei porrada da direita, porque havia restrições ao nome dele dos dois lados. Lembro até de um título que deu o PT, o site do PT, né? O Temer indica Alexandre, reprovação é geral. Tinha isso, né? E hoje o Xandão, nós vimos os movimentos sociais, Xandão, Xandão. Né? Então as coisas vão mudando. Mas pega um tema, condenação, execução da pena depois da condenação em segunda instância. O Alexandre de Moraes é favorável. O Gilmar é contrário. Ah, mas lá atrás ele deu um voto, sim, mudou de ideia, mudou, foi convencido
pelo Reinaldo Azevedo, que ele estava... Não, mentira. Eu sempre fui contrário. Eu sempre fui contrário. Essa Porque foi falam... muito bom. Foi, Reinaldo, tem não, sempre essa história, mentira. né, de que É eu sempre... brincadeirinha, calmem. Eu sempre defendo tudo que o Gilmar fala, né? O Gilmar, até uma vez, até o ministro brincou no próprio tribunal, né? Disse, é verdade, eu escrevo os artigos dele, ele escreve as minhas sentenças, não é isso? Então, os meus votos. Mas eu sou por aquilo que está na Constituição. Eu acho que a interpretação, nesse caso da Constituição, é literal. Inciso 37 do artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e tal. Se não está condenado, se não tem trânsito em julgado, condenado não está e, portanto, a pena não pode ser executada. A não ser que exista razão para prisão preventiva. O Alexandre é favorável à execução da pena, depois da condenação em segunda instância. O Gilmar é contrário. Eles não combinam nisso. Entende? Cada um tem uma posição. E há outras divergências. Então, haver divergências entre Dino, Gilmar, Alexandre, não sei o quê, eu acho que vai ser provável que sim. Pegue o caso do Zanin, no que diz quanto à questão da droga. Ele não divergiu? E não chegou lá e não tinha, quando chegou, o apoio desses ministros? Tinha. E, no entanto, a posição dele divergente. Né? Então, essa ideia de que colocar o Dino lá faz um trio de ferro, eu até diria, e ele é uma personalidade forte, o Dino, né? Ele é ele não vai ser um ministro apagado no Supremo, não há dúvida de que ele tem uma personalidade marcante. Eu até diria que há mais chances, então, se for assim, né? Entenda, nesse contexto, apenas de haver ali uma arguição, uma contestação, um confronto de ideias, a chance maior de haver confronto de ideias, então, com Gilmar, com Alexandre, que são ministros muito fortes, né? Do ponto de vista da opinião e tal, a chance é maior havendo uma pessoa como Dino do que um ministro qualquer, que não tem ali grande relevância, né? Não vai haver isso, esse alinhamento automático, isso é delírio. Quem queria alinhamento automático do Supremo era Bolsonaro. Quem falava que tinha 20%, e há inúmeras expressões dele assim, eu tenho 20%, já temos 20% do Supremo. O que eram os 20% do Supremo que ele falava? O Nunes Marques e o André Mendonça. Então, para ele entendia que, já que ele indicou, os ministros têm de votar de acordo com aquilo que ele quer. Né? Até agora, até tem acontecido, na maioria dos casos. Né? Mas eu quero crer, né, que esses ministros procurem decidir com independência. Né? O que esses bolsonaristas querem, na verdade, do Dino, é arrancar do Dino coisas como eu vou me dar por impedido de julgar Jair Bolsonaro. E não tem nenhuma razão para ele se dar por impedido. Né? Nenhuma razão. Porque aí você pega o Código de Processo Penal, você pega o Código de Processo Civil, que tem as razões de impedimento, e uma delas seria ser amigo íntimo ou inimigo declarado da figura em questão. E o Dino fez críticas políticas e respondeu a críticas políticas. Isso não caracteriza inimizade. Agora, ele sim tem no Dino um inimigo. E aí você não pode declarar, porque também o código proíbe, você não pode criar um impedimento. Né? Ou seja, eu vou lá, arrumo uma treta com o juiz, para que, ao responder, eu o inabilite para ser meu juiz. Isso não pode. Né? Nesse caso, o próprio código protege o juiz.